As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5. Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, de comentário da Bíblia, se inscreva no nosso canal aqui embaixo e dê um like no vídeo. Então hoje o nosso comentário será na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a partir do 19 até o 26. Então vamos à leitura. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Então, essa parte é muito importante, né? Da carta aos Gálatas, porque essa enumeração, exemplificação dessas obras da carne, ela não para por aí. É um rol exemplificativo. Entendeu? Existem outras, né? Tanto é que ele fala coisas semelhantes a estas. Então são diversas. Aí ele poderia ter colocado o homossexualismo, né? E várias outras coisas que nós temos hoje em dia como modismos, que são moda nos nossos tempos atuais, que são pecados também contra o corpo, né? Contra o templo do Espírito Santo. Então, continuando, mas o fruto do Espírito, no versículo 22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, o que Deus tem me falado desde o início, né, da minha trajetória, após a minha conversão, trajetória cristã, é que esse ponto da carta é muito importante, né? Porque aqui ele enumera esse rol exemplificativo das obras da carne, que são muito mais do que esses, né? Ele só enumera alguns, em que as pessoas que continuam cometendo tais práticas deliberadamente, que vivem nessas práticas de pecados, né? Elas não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Está escrito aqui no versículo 21 que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus em hipótese alguma. Entendeu? Foi essa a interpretação da igreja primitiva. Então, essa foi a minha posição desde o início, após a minha conversão, porque eu não tinha essa visão, porque eu não era convertido, eu não entendia a Bíblia como eu entendo hoje, após a minha conversão, né? Comecei a entender o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso professor e que nos revela a iluminação de Jesus Cristo em nós. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, acredito, né? E ele me mostrou, e depois, mais à frente, depois que eu tinha terminado o seminário, eu comecei a estudar patrística. O que quer dizer patrística? Ou patrologia, né? São os primeiros seguidores de Cristo no século I, II, III, até o sétimo, séculos depois de Cristo, das obras, dos livros, dos primeiros pastores, profetas, doutores da igreja.
de Jesus Cristo, tanto no universo latino como no universo grego. E essas obras já se encontram hoje, né, muitas em português já, pela editora Paulus, entre outras editoras. Mas o forte realmente dessas obras são na língua francesa. E existem muitos também, que até possuo aqui na minha biblioteca, em espanhol, né? Mas existem já bastante obras dos pais da igreja, da patrística, em português. Então, quando eu comecei a me debruçar nesse período que o Espírito Santo me orientou após o seminário, ele me mostrou que era preciso eu ir até o início, porque, como já dizia Aristóteles, né, um filósofo no mundo até pagão, e eu pego essa expressão, essa frase de Aristóteles, porque ele tinha razão, ele teve razão nessa expressão. Se você quer estudar alguma coisa, algum assunto, você deve começar no início, na fonte, na raiz, para que você tenha um entendimento pleno, né, do assunto, para depois você ir até o meio e o fim, né, passar pelo meio e o fim daquele determinado assunto, estudo, pesquisa. Então, e eu vi essa frase depois também, que eu já tinha ingressado, já tinha começado a estudar a patrologia. E aí, eu fui até os primeiros séculos, né? Estudando primeiramente, a primeira obra no primeiro século que eu comecei a estudar, comecei a ler, foi a Didaquê, a Doutrina dos Apóstolos, que muitos de vocês conhecem, né? E depois foram as obras de Irineu de Leão, do segundo século, de Justino de Roma. Eu me lembro essas duas primeiras, né? E depois foram umas séries de pastores, de obras, até chegar no sétimo, oitavo, até na virada do milênio, né, depois de Cristo. Mas as mais importantes se encontram no primeiro, segundo, terceiro, quarto séculos do cristianismo. No quarto século, Agostinho, né? Aí depois eu fui me debruçar em Agostinho, de Hipona, né? Origens de Alexandria. Mas o que eu quero dizer? Que todos eles também interpretaram majoritariamente todas essas obras. Eu posso dizer numa situação até absoluta, mas eu vou falar majoritariamente, a maioria, né? A maior parte deles. Eles interpretaram essa passagem, e a Bíblia, no seu todo, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que existe, é real, a perda da salvação. Entendeu? Como eu compreendi após a minha conversão, sendo um protestante, eu já sabia que isso era real. E eu já anunciava e falava com as pessoas, os irmãos, os conhecidos, os que estavam à minha volta. Mas após a leitura desses pais da igreja, os padres da igreja, né, me abriram os olhos e foi como uma espécie de confirmação, né, do que Deus tinha me mostrado no início. Então, todas as pessoas que estiverem cometendo essas coisas deliberadamente, elas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas ela é crente, ela é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas, ela tem o dom de cura, não interessa. Se em algum dado momento na vida, essas pessoas, cristãs ou não, sei lá, que estiverem nessas práticas, elas vão ser excluídas do reino de Deus. É isso que eu estou falando aqui. Essa é minha crença, esse é o meu comentário referente a essas passagens, que não fica só nessa aí. Você sabe que existem passagens em Hebreus, na carta de Paulo, Pedro, né? E muitas outras passagens em Apocalipse e até no Antigo Testamento são diversas, que confirmam a perda da salvação, que hoje em dia, no universo protestante, muitos não acreditam nisso. Por causa de Lutero, de Calvino, da Reforma Protestante, que nega que um cristão realmente convertido, ele nunca, jamais perderá a salvação. Mas isso não é verdade.
entendeu? Porque toda a igreja, como eu disse, majoritariamente nos seus primeiros séculos, assim, vamos dizer, nos 7 primeiros séculos do cristianismo, principalmente no início, nos 3 primeiros, até em Agostinho, também fala isso, todos eles afirmavam que o cristão pode perder a sua salvação. E aqui está dizendo isso. Que as pessoas que cometem tais coisas, aqui ele está escrevendo, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, foi escrita para a igreja da Galácia, para cristãos. Isso aqui, essas cartas de Paulo não foram escritas para os ímpios, para os macumbeiros, para as pessoas que estavam perdidas do Império Romano ou coisa parecida. Não, essas cartas foram endereçadas à igreja, aos crentes, aos cristãos do primeiro século, entendeu? Para conservar a doutrina, uma série de coisas, né? Então, Paulo escreveu essas cartas para um cristão, para os cristãos. Então, quando ele está dizendo que as pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, está dizendo para você, que é cristão, para mim, para pastores, para profetas. E isso toda a igreja primitiva, majoritariamente, inclusive Agostinho e Companhia Limitada, afirmam isso claramente, em todas as suas obras. Entendeu? Então, esse é o meu comentário dessas passagens, que são diversas, né? Em Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ali ele está colocando uma condição, você precisa ser fiel até a morte. Porque enquanto que você não passar pela morte e receber essa coroa da vida, a imortalidade, quando Jesus retornar pela segunda vez, existe perigo de você com displicência, quer dizer, desavisadamente, quer dizer, negligência, né? Você entrar nesse rol aí daqueles que cometem tais coisas, que são as obras da carne, esses serão excluídos do reino de Deus. Então são várias outras passagens, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando essas passagens que estão escritas no Novo Testamento, no Antigo, de uma perseverança, é por causa da doutrina, por causa dessa situação que pode acontecer com qualquer pessoa dentro da igreja. Hoje você está cheio do Espírito Santo, hoje você está no primeiro amor, mas daqui a 1 ano, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, como que você vai estar? Tem pessoas que se desviam da igreja, voltam para a lama novamente. Aquela passagem de Pedro, a porca lavada voltou ao espojouro da lama, né? O cão voltou ao seu próprio vômito. São pessoas que passaram pela igreja, quer dizer, passaram pelo batismo, pela renovação da palavra de Deus, que é espírito, vida e verdade, e que limpa de toda a sujeira do mundo, e depois retornaram para a lama, para o homem velho, para as coisas passadas. E se eles caem nessa prática que Paulo está dizendo aqui, das obras da carne, essas pessoas serão excluídas do reino de Deus após a sua morte. Que o homem foi dado a viver uma só vez. Após a morte, automaticamente vem o juízo de Deus. Já não podemos mais fazer nada, nos arrependermos, né? Então existe chance dessas pessoas que estão atoladas nesse problema aí, das obras da carne, pecando deliberadamente, existe, claro que existe chance. Se elas se arrependerem, sinceramente, Jesus vai lá, passa uma borracha e joga todos os seus pecados no mar do esquecimento. O que não podemos é viver nessa prática. Pecadores, nós somos. Quem diz que não peca é um mentiroso. Mas viver nessas práticas, na prática do pecado deliberadamente, isso não terá perdão após a morte, né? Então esse é o meu comentário sobre essa passagem, né? E até de outras também, né? Sobre a perda da salvação. Foi isso que Deus me mostrou após a minha conversão, sem eu saber disso. A iluminação do Espírito Santo, e eu falando para as pessoas, para o meu pai, para as pessoas à minha volta, pastores, eles não acreditavam. Muitos não acreditaram até hoje. Mas foi isso que Deus me revelou. E aí, os testemunhos, várias testemunhas, os pais da igreja também confirmam tudo isso que eu estou dizendo aqui agora nesse vídeo.
Então, este é o meu comentário sobre essa passagem, principalmente no versículo 21 de Gálatas 5, e que fica aí a dica, meu comentário. Então, se você gostou do nosso comentário da Palavra de Deus, da Bíblia, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que você receba as nossas notificações. Dê um like no vídeo, né? Dê um like no vídeo. E compartilha também no WhatsApp, nas redes sociais. Estamos aqui nesse canal e também neste canal aqui, ó. Esse canal que está na descrição do vídeo juntamente com as minhas redes sociais. Então você encontra esse canal que está aí, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você se inscreve lá também. Então um grande abraço e até o próximo comentário. Deixe sua dúvida, deixe a sua sugestão, alguma coisa de outros vídeos, outros assuntos, aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Por enquanto o canal ainda é novo, não tem tanta movimentação. No momento que tiver milhares de perguntas, aí vai ficar difícil. Mas enquanto não acontece isso, eu vou estar respondendo sim. Então um grande abraço e até o próximo comentário, se Deus quiser.